Hoje a gente está aqui com a Bruna Fugazza, mas pode chamar ela de Bru. A Bruna, a gente tem uma história bem antiga juntas, foi uma das minhas primeiras clientes. Eu não vou entrar muito nesse assunto agora, porque senão a gente vai se estender. Mas primeiro eu queria te agradecer por estar aqui hoje nesse podcast. É uma honra. Eu lembro que o primeiro podcast da minha vida foi o podcast de vocês. Então, seja bem-vinda, Bru. Eu que agradeço, é uma honra também estar aqui, Sabrina. E com certeza a gente pensou em ti no nosso primeiro podcast, porque realmente é uma grande referência nessa área para a gente. Tu também me inspira, vocês dois, né? O Léo que está aqui nos bastidores, vocês me inspiram muito até hoje. Então, Bru, eu queria que tu começasse contando um pouco da tua história, né? Eu sei que tu começou numa salinha de 3 metros quadrados, hoje vocês têm um instituto, já formaram mais de 20 mil alunas, têm uma carreira ali com premiações nacionais, internacionais. Como que foi, assim, né? Se tu quiser começar contando do começo, a tua carreira como recepcionista, até um pouquinho agora sobre essa parte como empresária. Bom, a história é longa. Eu sempre falo que daria ali uma temporada do Netflix com milhares de episódios super longos, né? Para maratonar. Mas, de forma resumida, eu iniciei com 15 anos de idade, já estou há quase 22 anos nessa área. Eu falo que a estética me escolheu. Eu pousei de paraquedas na área como secretária da minha sogra e ali eu fui me apaixonando por algo que eu nem sabia que existia. Então, dali eu já comecei alguns atendimentos com ela me ensinando, eu ainda estava no ensino médio e depois eu comecei a fazer cursos profissionalizantes na área, não tinha, né, nada voltado à graduação nessa área na época. E fui me especializando, comecei com atendimentos, trabalhei em clínicas dermatológicas e fui pegando experiência, assim, até montar o meu primeiro negócio com 22 anos de idade, em Balneário Camboriú. E depois, em 2014, a gente veio para Palhoça, não era Instituto Bioderme, mas eu queria muito desvincular o meu nome. Eu pensava em ter uma clínica, que era o meu grande sonho, não entendia que o meu propósito ainda estava voltado para o ensino, mas era o meu grande sonho ter uma clínica legal, um ambiente, né, uma estrutura bacana. E aí eu já pensava em ter uma equipe, não queria mais trabalhar sozinha. Então, foi daí que surgiu a ideia de Bioderme. Só que a gente vai crescendo profissionalmente e vai vindo pessoas procurando, né, aprender as nossas técnicas. E eu fui tendo procura pelos meus procedimentos para pessoas que queriam se especializar com os meus cursos. E aí a gente entrou no ramo de ensino em 2016 em Palhoça. Mas teve muita, né? Em toda essa trajetória, a gente teve vários recomeços. E tu quer contar algum desses recomeços, alguma coisa marcante que aconteceu aí, que te inspirou talvez até criar um produto novo? Olha, um dos grandes recomeços foi realmente com 10 anos, que eu falo que eu fali e tive que começar realmente em outro lugar, que foi de quando eu fui para Balneário, para Palhoça. Muita gente, a gente insere muitas meninas, né, no mercado de trabalho. E muitas delas, a gente fica no acompanhamento pós-curso, vem com essa, às vezes, um desânimo de não conseguir ter uma agenda lotada, clientes, posicionamento, né, ou não ter um capital de giro para se manter no início e acabam desistindo, ou por falta de dinheiro, por falta de apoio da família, ou por algum cliente que não gostou do procedimento. E eu sempre falo, hoje eu levo para a minha vida que o mais difícil não foi eu começar um novo negócio, mas eu manter esse negócio de uma forma sólida e principalmente quando a gente perde e tem que recomeçar. Que a gente às vezes tem dúvida, poxa, será que eu sou realmente boa o suficiente? Sim. Né? Será que é aqui que eu tenho que estar? Mas quando a gente entende que essa dificuldade leva a gente para um crescimento e para um outro patamar, a gente transforma essa dor num aprendizado para estar cada vez melhor. Então, eu creio que foi algo muito legal que aconteceu, por mais que era desastroso na época, mas para o meu crescimento foi imprescindível para amadurecer, para trazer uma nova visão. E foi daí que a gente sempre quebrou objeções em relação a cursos, a procedimentos, de alunas, de clientes que talvez vinham impeditivo de seguir em frente pela nossa própria história. Então, essa foi uma que realmente assim marcou, da gente ter esse recomeço. Depois a gente teve um recomeço novamente em 2023, quando a gente mudou novamente para Balneário. Então, aí muda a equipe, reestrutura tudo novamente. Tive grandes perdas em 2023 também, então teve muito abalo emocional. Então, querendo ou não, é um novo recomeço mesmo, estando ali há 20 anos na área, né? Como empresário, tu acaba tendo que se recomeçar quase que todos os dias, né? Tu sempre tem um desafio, um problema novo que tu vai ter que superar, aprender a resolver. Então, quase que todo dia tu tá
aprendendo algo novo e tendo que superar algo antigo que às vezes funcionava, mas hoje não funciona mais. Muito. Eu queria que tu contasse também um pouquinho sobre o que é o Instituto Bioderme, assim, porque como tu falou, né, vocês começaram a crescer com a clínica, e isso começou a trazer pessoas querendo aprender a técnica de vocês, mas o que exatamente o Instituto Bioderme ensina para as clientes? Como que vocês começaram? Porque eu sei que hoje vocês têm vários outros produtos, né? A área de vocês também evoluiu, apareceram novas técnicas. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre o que é o Instituto Bioderme e o que vocês ensinam, como que vocês transformam a vida dessas alunas e alunos, né? Porque também tem homens que estão com vocês hoje. Então, o Instituto ele começou inicialmente somente com cursos voltados à micropigmentação de sobrancelhas. Aí, com o tempo, foi surgindo novas técnicas, a gente expandiu para a área de micropigmentação labial, remoção química, aí a gente foi para a área de pele também, limpeza de pele, cursos voltados a gerenciamento de pele. Hoje o nosso foco é técnicas naturais, então a gente está muito nessa área reconstrutiva, regenerativa, então tanto os nossos cursos voltados à estética facial têm essa pegada, quanto os nossos cursos de nanopigmentação com essa pegada mais natural, mais reversível, e muito forte também com a remoção. Só que a gente fala que o nosso curso ele é um verdadeiro plano de negócio. A gente não quer ensinar a nossa aluna somente a fazer bem uma técnica, né? E isso não é o nosso diferencial, porque isso a gente leva como uma obrigação. Mas a gente quer entregar, de fato, uma carreira que ela consiga sair dali. E daqui mais tarde a gente recebeu um depoimento que ela hoje tem tempo livre para os filhos dela, independência financeira, pôde largar o CLT, abriu o espaço dela, conquistou algo material, talvez que ela gostaria de ter, um carro, um apartamento, como muitas das alunas já nos relataram. Então, hoje o nosso real propósito com o Instituto Bioderme é inserir mulheres no mercado de trabalho, que traga realmente uma transformação que se expanda para a vida pessoal e não só para a profissional. Então, a gente realmente arquiteta todo um plano de negócio no gerenciamento dos nossos cursos. Semana que vem a gente vai ter um curso, são 5 dias. A gente fala, não é um curso, é um evento, porque a gente se prepara muito antes dele acontecer. E cada dia a gente prepara várias surpresas que a gente não divulga na rede social, que é para ficar interno ali, para realmente encantar a nossa aluna em cada capítulo que ela vai viver no Instituto Bioderme, já no preparo pré-curso, quanto durante e depois no acompanhamento pós-curso. Sim, eu sempre achei isso muito legal, inclusive várias das coisas que eu aprendi com vocês, uma delas foi isso, mas o fato de vocês não só ensinarem a técnica, mas eu lembro do Léo, inclusive, a gente entendendo o que era branding, né, e entendendo como que a gente podia ensinar, não só para usar o branding para a Bioderme, mas como que a gente podia ensinar as alunas a fazerem isso, a aplicarem o branding, o marketing no negócio delas, né, como que elas poderiam precificar. Então, isso eu acho que, com certeza, é um super diferencial que faz vocês se manterem até hoje no mercado, né, não entregar só como você vai fazer uma sobrancelha, como você vai fazer uma micropigmentação labial, enfim, mas ensinar para essa cliente como que ela vai precificar, como que ela pode divulgar o trabalho dela de uma maneira coerente, né, com aquilo que ela quer para o negócio dela, como que ela pode encantar o cliente, porque eu tenho certeza que muita gente, inclusive, muita aluna deve sair inspirada, né, do Instituto, querendo fazer aquilo pelo próprio cliente. Então, é algo que realmente eu acho que traz esse diferencial do negócio de vocês, né? Vocês sempre pensaram no todo, né? Na alimentação, na apostila, na técnica, nos materiais, na hospedagem. Financiamento. A gente foi a primeira escola na área da beleza a trazer o financiamento estudantil, que era antes algo que a gente só viu que é para faculdade, cursos de graduação. Então, a gente foi a primeira escola a trazer para cursos livres, principalmente na área da beleza, o financiamento estudantil em 24 vezes, hospedagem, hotel para gato, a gente já conseguiu para aluna. Nossa. Marido vir trabalhar de Uber, enquanto que ele rodava de Uber em outro estado, aí o marido queria vir junto, mas não podia ficar sem trabalhar, a gente foi lá, deu jeito de descobrir. Alimentação, kit já para sair, tudo isso por objeções de pessoas. Não posso ir porque aí tem o dinheiro da hospedagem. Não posso ir porque aí tem que gastar com alimentação. Ou não tem onde deixar meu gato. E aí vai. Então, a gente sempre pensou em solucionar o problema da aluna e com essas soluções a gente vai sempre melhorando a entrega do nosso curso. Sim, com certeza isso é um mega diferencial para vocês. E dentro do Instituto, vocês sempre, como eu falei, sempre pensaram nos detalhes, né? E até hoje, eu tenho certeza que vocês continuam pensando mais e mais. Eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho de onde veio essa inspiração, né? Tem é azul ou verde Tiffany? Eu sempre confundo. Então, como que tu chama ele?
Eu chamo de Tiffany para não ter confusão, mas pode chamar de azul ou de verde. Eu ainda vou mais para o verde Tiffany do que para o azul Tiffany, mas Sim. ele também cabe no azul. Que é uma cor bem Bioderme, né? Bem Instituto Bioderme. Está muito marcado, assim. Quando a gente vê essa cor, a gente já lembra de vocês. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre de onde veio essa inspiração, que não é de hoje. Hoje em dia, todo mundo fala de experiência do cliente, né, de cuidar dos detalhes, do branding estar nesses detalhes, mas vocês fazem isso há muito tempo antes de todo mundo falar, talvez até sem, na época, né, a consciência do que estavam fazendo, mas que depois virou até algo que muitas pessoas replicaram, né, de outras empresas. Eu queria que tu contasse para a gente de onde vem essa inspiração para cuidar desses detalhes, né, porque assim como vocês não estão olhando só para a técnica, vocês também não estão olhando só para, eu preciso entregar uma apostila para cliente. Vocês realmente pensam em cada detalhezinho para essa pessoa viver quase que uma experiência que, às vezes, essa aluna talvez não viva em outro lugar, né? Então, eu sou virginiana com ascendente em virgem, então acho que muito do perfeccionismo e do detalhe se aplica a isso, né? Mas uma coisa que eu aprendi ainda jovem, quando eu comecei a frequentar a igreja, né, era de fazer tudo com excelência. Eu nunca me esqueço que num culto, o pastor... era uma igreja bem diferenciada lá em Balneário e que era muito diferente de outras igrejas, que seguia aquele padrão tradicional. Então, eles faziam coisas para chamar a atenção dos jovens. Então, todos os eventos, tudo que fazia pro jovem era muito no detalhe, muito cativante, que encantava e o jovem queria voltar mais. E eu nunca esqueço do pastor falando, tudo que tu for fazer, entrega com excelência. O diferencial está em tu entregar com excelência e no que não entregam para ti. Como é que tu se sente sendo teu cliente ou sendo teu aluno? E isso é uma coisa que eu sempre levei para minha vida, assim. E a gente começa a se tornar clientes de outras empresas, ou até mesmo eu que fiz outros cursos, eu me sentia muito despreparada e sem um porto seguro, né? E também a entrega do que eu recebia de tudo, de um kit, ou eu ficava perdida, onde é que eu vou comprar? E tudo mais, assim, tudo relacionado ao ensino. Então, eu sentia uma falta de um bom atendimento. E quando a gente foi pensar em ter o nosso negócio, a gente sempre falou, não, vamos entregar da melhor forma. Porque isso vai gerar uma memória, vai gerar uma lembrança boa na vida da pessoa quando ela lembra do Instituto. Como é que a gente quer que seja a nossa reputação? Como é que vai estar na boca da nossa aluna? Qual que vai ser a forma que ela vai lembrar da gente? Então, eu acho que a melhor forma de a gente demonstrar um carinho é presenteando alguém, sabe? Por algo inesperado. Então, era isso que a gente sempre gostou, de a aluna se sentir especial, como se fosse o dia do aniversário dela, de a gente estar ali com um detalhe, de estar mostrando uma preocupação, às vezes de estar ali um remedinho para dor de cabeça, ou ela poder deitar um pouquinho na maca porque ela estaria com uma crise de ansiedade. Mas a gente ter esse cuidado, esse carinho. Então, em tudo que a gente se propõe a fazer, desde cortar um diamantezinho que vai para uma sacola, tem que estar tudo bem feito, tudo feito com muito amor, com uma energia boa. Isso a gente sempre fala para os colaboradores. Coloca uma energia boa, um sorrisão, mesmo que no outro lado ninguém está te vendo, está falando no telefone, mas fala sempre com essa energia, com um sorrisão no rosto, porque tudo que tu emana vai voltar para ti. E é isso que a gente sempre se preocupou, de como seria eu ia gostar do meu atendimento se fosse eu a minha cliente, se fosse eu a minha aluna. Então, assim, se colocar realmente no lugar do outro e se propor a fazer o melhor em tudo que for fazer. Porque todo mundo quer receber esse atendimento, né? Mas, às vezes, quando chega do lado do empresário, enfim, de ele prestar esse atendimento, essa excelência, ele fica, às vezes, colocando tudo na ponta do lápis e fala, não vai valer a pena, vai ficar muito caro. Eu vou deixar de ganhar, vou tirar um pouco da minha margem. Então, acho que é algo que faz muita diferença até para lá na frente tu conseguir cobrar um preço até maior do que a concorrência, de as pessoas falarem, não, vale a pena fazer um curso lá, fazer uma especialização lá, porque tu não sai aprendendo só a técnica, tem todo o que acontece atrás, né, que vocês entregam para essa aluna sair pronta para o mercado de trabalho, mas também o carinho que elas têm em cada detalhe do que vocês fazem, né? Tanto que muitas alunas retornam para um outro curso com a gente, né? E isso é o quê? O resultado de uma boa entrega. Porque eu sempre falo, hoje é fácil a gente se posicionar, gerar identificação e conexão na rede social, até a forma de despertar um desejo da aluna adquirir um curso com a gente. Mas na hora que chega para esse atendimento, para esse curso, de fato existe um encantamento que vai gerar uma admiração, que ela vai te indicar, que ela vai voltar novamente, né? Então, a gente sempre pensou em entregar realmente algo de valor e que fosse fazer a diferença na vida da pessoa, né? Para que a gente fidelizasse, para que a gente encantasse de fato e ela voltasse.
e ela se tornasse uma evangelizadora da nossa marca. Então, nada melhor do que pensar no teu cliente. Hoje, às vezes, a gente pensa, vamos ficar captando o máximo de pessoas possíveis e tudo mais. Mas como é que tu trata aquela pessoa que está ali contigo? Né? E a gente sempre se importou realmente com a entrega. A gente sempre gostou de presentear, de ver a reação das pessoas recebendo melhor. E uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, que no início elas pensam, eu vou economizar em material, vou comprar o mais barato, talvez eu compre esse que é sem Anvise agora e depois aí eu mude para uma marca melhor. Eu falo assim, tudo que tu for comprar para melhorar a qualidade do teu resultado e da tua entrega, vê como investimento e não como um gasto. Então, quando tu investe para entregar o melhor, consequentemente o resultado vai ser o melhor. Então, aí a gente trabalha, assim, aquela insegurança de, será que vai dar certo? Não, eu estou oferecendo o melhor. E, consequentemente, eu monto todo um plano para que isso seja o suficiente e a pessoa não fique, tenho que me especializar ali depois, eu tenho que complementar com uma outra profissional depois, um tratamento. Não, a gente já pensa de uma forma única e personalizada para cada pessoa que pisa ali, tanto como cliente, quanto a pessoa que busca por capacitação. Sim, e a gente falou um pouco sobre o que vocês oferecem nos cursos, mas eu queria que tu contasse também um pouco para quem ainda não conhece o Instituto, como são essas experiências e como que tu pensa, porque, por exemplo, aquele passeio de bicicleta que vocês fazem é uma coisa super legal. Eu queria que tu contasse até o porquê de fazer esse passeio, o que tem a ver, de onde que veio esse insight, por que tu acha que isso é importante para as alunas? Hoje ela se tornou um passeio de roda gigante agora, né? Porque lá a gente não tem mais o espaço para bike, mas elas amavam quando era da bike. Então, o Instituto ele começou no bairro Pedra Branca, que é um bairro super lindo aqui próximo, né, em Palhoça. E muitas das nossas alunas não são da nossa região, ou seja, não conheciam o bairro. E é aquele bate-volta de hotel para o instituto para o hotel, e elas não tinham tempo para conhecer o bairro. E elas sempre falavam, queria tanto vir com mais tempo, é tão bonito, querer conhecer. E aí a gente via que tinha isso, e via que tinha alunas que não conseguiam desenvolver, às vezes, bem na técnica, na hora do atendimento na modelo. No treino, na pele artificial, estavam maravilhosas, mas chegava na hora do atendimento, elas estavam muito nervosas, muito ansiosas, né? Aquela pressão mesmo de estar iniciando algo novo. E aí a gente sempre ficava aquilo, o que a gente pode fazer, que atividade, que dinâmica a gente pode trazer para deixá-las mais relax, né? E aí ficou assim, batutando na nossa cabeça. Aí um dia a gente estava no shopping, eu passei na frente da Imaginário, e eu não sei se tu lembra que eles tinham um patinete elétrico Tiffany. Ficava bem no Shopping Continente, o patinete elétrico Tiffany. Falei, nossa, Léo, olha que legal, se a gente conseguisse fazer uma atividade lá no bairro, passear com as alunas no lago, fazer algo que elas conseguissem relaxar e também conhecer o lago. E seria também uma forma de a gente chamar a atenção, porque as alunas todas de Tiffany, no patinete Tiffany, mas na época era caro, era inviável a gente ter 12 patinetes Tiffany, e aquilo ficou meio adormecido assim no meu coração. E muita gente pensa que a Bruna é toda criativa, é cheia das coisas, mas na verdade é o Léo, tá? É o Léo que vem com todas essas histórias. Às vezes eu fico, Léo, calma, para, porque ele é geminiano e ele já todo da criatividade e da comunicação. Eu sou muito do detalhe, mas ele é dessa parte criativa mesmo. E aí aquilo ficou meio adormecido. Aí um dia ele assim, Bruna, nem sabe o que vai chegar aí. Eu sei o quê? Fechei uma parceria com a Pedra Bikes e vai vir todas as bikes Tiffany com cestinha. A gente vai colocar flor Tiffany no cestinho das bikes e a gente vai passear com as alunas. E eu, meu Deus, super legal. Aí nisso a gente montou sempre atividades, tanto relacionadas à neurociência, né, de estar ali trazendo esse lado de gerenciamento das emoções, mostrando que, mesmo quando a gente está buscando algo para a nossa vida profissional, a forma como a gente encara pode ser leve. E nesse passeio também a gente faz dinâmicas, tipo quiz, joguinhos assim, de perguntas e respostas. E aí o grupo vencedor ganha um mimo, o outro faz algum desafio que pede. E foi dali. Aí, assim, disso, uma vez eu no e-mail, até sempre gosto de contar isso, o Léo é tão criativo que uma vez no e-mail, eu olhando, ele assim, arte para aprovação do seu guarda-chuva, né? Eu entrei, o Léo, o que é isso? Ele, estou mandando fazer um monte de guarda-chuva Tiffany de diamante para as alunas, porque chove, elas vão para almoçar e aí elas não têm o guarda-chuva e voltam molhadas. Assim, Léo, calma, tu tá passando dos limites. Calma, Léo. Aí eu não deixei na época, mas até hoje eu me arrependo, tá? Até hoje eu me arrependo, porque podia ter. Mas é de ficar pensando nessas coisas. E o da bike surgiu assim. Hoje a gente faz na roda gigante. E a gente faz sempre uma dinâmica também, porque muita gente tem medo de roda gigante, né? Sim, mais medo do que ali da bike e tudo mais, da altura. Então a gente entrega um papelzinho para ela escrever o medo dela antes de entrar na roda gigante e escrever uma palavra que ela quer que defina a vida dela no pós-curso.
Aí, quando a gente está lá, a gente faz 2 voltas na roda gigante. Uma volta a gente faz para fazer essa dinâmica de jogo de perguntas e respostas. E na outra, a gente faz uma dinâmica, quando a gente chega lá no alto, ela fala ali, né, se ela quiser compartilhar qual que é o medo dela. E aí, a gente fala para ela deixar esse medo lá embaixo e que agora, nas alturas, ela vai pensar no que ela quer se tornar, nessa palavra que ela escreveu no papel e o que ela quer levar para a vida dela no pós-curso e deixar esse medo lá embaixo. E como a roda gigante tem esses altos e baixos, assim é a nossa vida. Então, a gente faz toda uma dinâmica assim, voltada ao gerenciamento emocional, quanto também ali um quiz. Aí, nesse quiz de jogos e perguntas ali de perguntas e respostas da área ali, ou da micro, ou do curso que ela está fazendo, já prepara para a prova, porque a gente faz uma avaliação, mesmo sendo um curso livre, a gente leva a sério como se ela estivesse ali numa faculdade. E sempre teve isso, né? Sempre teve. Então, faz um teste, ela faz uma avaliação, depois teórica, e que ela tem que tirar os 70%, senão a gente não libera o certificado. Então, ela já prepara com esse quiz, essa brincadeira, que aí já descontrai ali e ela fica, né, memoriza de uma forma mais descontraída para depois ela preparar e fazer a prova, sabe? E tu percebe que isso realmente tem impacto, assim, É o que mais tem. Quando essa aluna volta para o instituto, tu percebe que ela está mais tranquila. Bem mais tranquila. Está com menos objeções quanto à carreira dela. E muitas, nossa, eu pensei que eu não ia conseguir andar nessa roda, foi muito legal, o friozinho da barriga, eu quero de novo. Esses dias a gente foi até num simulador, que aí tinha o simulador na roda gigante, aí a gente ganhou um ingresso para levá-las nos simuladores. A gente parecia um monte de criança, né? Ela gritando naquele simulador 3D, e é muito legal, porque aí sai aquela coisa, e a gente tem muitas meninas que vêm de muito longe, às vezes sem condição financeira, então de estar curtindo, de estar conhecendo, sair realmente da casinha, né? Que aí quando a gente sai fora da caixa, assim, vem novas ideias. E eu sempre falo, muitas vezes a gente, quando inicia, a gente fica se inspirando muito por pessoas dentro do nosso mercado, e aí fica mais do mesmo. E eu sempre falo por elas, busque inspirações de outros mercados, né? Tente absorver outras formas de pensar que não seja igual a do nosso mercado, porque para a gente é tudo igual. Aí a cliente começa a ver o quê? Tudo muito replicado, né? E aí não tem diferencial. Foi uma das coisas que a gente sempre pensou no Instituto, tanto em pensar da cor, do logo, do nome, que começou dos kits, em tudo. Que era tudo muito na nossa área, que lilás, rosa, aí começou o preto e dourado, aí o nome da pessoa e o final beauty, né, o PMU. Então, a gente sempre quis trazer uma coisa diferenciada. E, principalmente para quem entra na área, quando eles pensam em um nome, Instituto Bioderme, eles já têm em mente algo que é uma instituição de ensino, isso vai trazer mais segurança do que estar remetendo, às vezes, ao nome de uma profissional, sabe? Sim, que então, parece que o profissional, às vezes, está mais preocupado com o ego dele, né, vender ele, do que, de fato, ensinar e fazer aquela pessoa sair de um ponto e chegar em outro, né? E eu acho que, assim, essa questão do que tu falou, de parar de olhar para a tua bolha, é uma coisa que eu falo muito também. Às vezes, os profissionais, não só da área da beleza, mas do marketing, de todo tipo de negócio, né? Eles ficam obcecados pela concorrência. E nessa obsessão pela concorrência, acaba fazendo tudo que a concorrência está fazendo. A concorrência comprou uma taça, eu vou lá e compro uma taça também. E aí não tem inovação nenhuma, né? Acaba sempre ficando refém do que o outro está fazendo e fica, às vezes, nessa coisa até da ansiedade, de, tipo, nossa, o fulano fez aquilo, o fulano criou aquele produto, eu tenho que criar também. E acaba nem olhando para o próprio negócio, para o que realmente funciona, que é o que vocês fizeram, né? Olharam para a objeção desses alunos, transformaram essas objeções em produtos dentro da empresa, olharam para a parte emocional, que tem, né? Eu acho que a aluna que busca vocês é uma pessoa que às vezes está numa transição de carreira, às vezes é algum momento da vida que a pessoa se divorciou e está precisando se reerguer, ter uma nova fonte de renda, ter uma nova profissão, enfim. Então, vocês olharam para o emocional delas, né? Para esse todo, e foram criando ali ferramentas para fazer ela também se sentir acolhida dentro do instituto, né? Muito. A gente pega muito nessa parte de desenvolvimento pessoal, sabe? Muito. Tanto que a maioria, quando vai dar o depoimento, ela fala nisso. Eu vim aqui para um curso, mas eu saí uma nova pessoa, que realmente foi um diferencial que trouxe, né? E uma coisa que a gente sempre, assim, eu não vou mentir, que eu nunca fiquei olhando para a concorrência. Tu me conheceu na época a gente tem que olhar, né? Não é como se a gente tivesse que ficar num cabresto ali, não. Tem que saber o que está acontecendo, mas não ficar obcecado, querendo copiar tudo que o outro faz. Mas uma coisa que a gente nunca se deixou levar é pelo mercado. Então, assim, o mercado agora está fazendo dessa forma, lançou, sei lá, uma Rena Lips. Vamos todo mundo fazer isso. Então, a gente nunca foi nesse efeito manada. A gente sempre olhou pro aluno, pro cliente, para a necessidade dele.
Porque hoje muitas pessoas se preocupam. Entrou na área, quero me focar para eu virar uma palestrante, para ficar na... E aí vai esquecendo que é o cliente, que é o que te dá o resultado, o aluno, né? Então, a gente sempre focou o quê? No cliente, no aluno. E aí, claro, com o sucesso que tu vai fazendo na tua entrega, consequentemente tu vai ser convidada para uma palestra, o teu nome vai ser citado em grandes lugares, mas para isso se preocupa com o principal, com o teu propósito de estar ali, né? De servir a outra pessoa. E não, às vezes, a pessoa está tão preocupada em status, em querer aparecer e tudo mais. Sim. E hoje em dia tem muito isso, né? Até por conta da própria rede social. Às vezes a gente vê um profissional que começou trabalhando na mesma área que a gente, aquela pessoa conquistou tal coisa, foi palestrar em tal lugar, comprou algum bem material que a pessoa fala, nossa, eu também quero isso. E às vezes se perdem no meio do caminho ou até desistem. Eu não sei se tu percebe isso. A pessoa desiste antes de ela tentar, porque tem um passo a passo, né? Tem um passo a passo, não, tem um caminho a ser trilhado. É um processo, e a pessoa precisa estar preparada para esses altos e baixos que vão acontecer no meio do caminho. Mas hoje em dia, por conta da internet e essa comparação que a internet, né, o mundo da internet, do Instagram é lindo, maravilhoso. Todo mundo ganha muito dinheiro, todo mundo tem a melhor experiência, tem os melhores clientes. Na vida real não é assim. E como as pessoas se comparam muito, elas só olham o palco do outro, né? E aí quando encara a realidade, o teu cliente vai te dar um feedback negativo às vezes. Tu vai precisar mexer na tua precificação, mexer na tua entrega, no teu produto. Tu enxerga isso com as tuas alunas, assim, tu recebe esse feedback do pós? Muito, porque muitas saem dali, mulheres já têm esse negócio de se comparar. A área da beleza ainda mais. Aí a gente teve muito aquilo do batom vermelho, coque com o cabelo dividido e blazer. Todo mundo, né? E aí eu falo, vai virando mais do mesmo. Aí onde é que está a pessoa diferente que chama atenção? Né? Cadê aquele posicionamento diferente? Porque é só mais uma ali no meio de todo mundo. Mas a comparação ela é muito cruel, porque é realmente isso. Tu olhar a vida ilustre e magnífica da outra pessoa e tu saber os perrengues que tu passa na tua. E aí tu nunca se acha boa o suficiente. Só que ali existem multifatores, né? Eu sempre falo assim, quando tu vai tentar comparar, compara com o estilo de vida daquela pessoa, não só com a condição financeira, se ela tem filho igual a tu, qual que é o tempo que ela tem disponível, quanto tempo ela está na área, né? Por isso que eu falo, o mais importante é a gente sempre se comparar com a nossa trajetória, como a gente iniciou, onde a gente chegou, onde a gente quer chegar, ter essa visão. E aí, quando a gente começa a ser uma cópia e fica replicando, a gente vira uma pessoa sem propósito e vai chegar numa hora que a gente não vai se reconhecer. E isso, de fato, vai fazer a gente parar, né? Uma das diferenças que a gente trouxe também para o Instituto e fez a gente permanecer e ser tão conhecido foi por a gente pensar diferente e ter um posicionamento diferente. Enquanto muita gente escolhia o rosa, a gente escolhia um Tiffany. Enquanto muita gente ia falar, vem, faz o curso, ganhei 40 mil reais por mês de sobrancelhas. A gente se posicionou de ter algo firme, um caminho que fosse talvez mais longo, mas que tu fosse ter uma satisfação de fato duradoura. Sim, então, é uma coisa que até sólida. eu aprendi contigo. Tu assim, Bruna, o número de seguidores não importa. Quando eu comecei que eu tinha pouco. Ai, não, porque tem que ter mais seguidores. Sabrina, tu conhece alguma coisa que faz engajar, ganhar... Não, Bruna, vai devagar. Tu sempre falava. O que mais vale é começar ali devagar, ter as pessoas fiéis contigo do que ter números que não interagem, que não estão ali junto. Isso é uma coisa que eu sempre levei e eu levo para tudo, assim, na minha vida. A gente não... Cuidar com as ilusões, né? Porque não é realmente isso que vai te trazer e hoje, retorno. Quase que para tudo tu tem um atalho, né? Tem um caminho mais curto. Só que é isso, às vezes esse caminho mais curto não é necessariamente o que vai trazer longevidade para o teu negócio. Inclusive, na tua área, tem muita gente que começa e a pessoa parece que ela tem um sucesso ali e aí a realidade bate. Não é tão incrível assim, vai ter perrengue, vai ter dia que tu não vai ter dinheiro, que tu vai ter que rebolar ali para conseguir fechar o teu mês, enfim. E muita gente acaba desistindo no meio do caminho. O que tu acha que separa assim, um profissional da área da beleza que consegue ter um negócio sólido como vocês, há tantos anos no mercado, sempre se reinventando e tendo sucesso tanto com o cliente, né, final, com um aluno, de um profissional que vai e faz alguma coisa da modinha, investe e daqui a pouco a pessoa desiste do negócio? Olha, sinceramente, para mim é o emocional da pessoa. O quanto ela está disposta a viver o processo para alcançar o propósito. Porque eu tenho alunas que têm boas condições financeiras e mesmo assim desistiram, e outras com uma condição financeira inferior e acabam desistindo, outras permanecem por aí. Mas eu acho que o
teu psicológico, o gerenciamento das tuas emoções, o quanto tu tá determinada e focada em persistir e alcançar o que realmente tu tem como meta, que faz a diferença. Com a pandemia, a gente ouviu muito que o nosso mercado, que é a área da beleza, começou a ficar saturada, porque é uma área que a gente vê que não tem crise, que muitas pessoas migram, então muitas pessoas migraram para a área da beleza na pandemia. Teve um boom agora em final de 2022 para início de 2023, onde muitas pessoas saíram. Esse ano, principalmente no início do ano, a gente escutou muito que, nossa, a micropigmentação está acabando, a área da beleza ela está cada vez diminuindo a procura, porque hoje a pessoa está nesse vibe mais tratamento, mais natural, algo mais regenerativo. Mas aí, de novo, será que tu está pronta para a mudança? Aí, o que a pessoa pensa? Ela já vai aquela tendência do negativo. Nossa, a área acabou mesmo. Então, acabou, ninguém mais quer micropigmentação, estão tudo removendo, nem querem mais micro. Mas por que tu não aborda de uma outra forma? Aí, é claro, se fica perpetuando essa mensagem de que acabou, não tem mais procura, não vai ter mais curso também, então o Instituto Bioderme acabou, que o nosso forte era curso de micropigmentação. O que a gente pensa? Vamos se reinventar? Eu acho que está muito nisso. Nossa, eu quero manter, eu entendi que esse é meu propósito, eu não vou sair dessa área, meu propósito está aqui, vou me reinventar. O que a gente reinventou? Não, a pessoa está querendo remover. Realmente, a micropigmentação, o método antigo, acabou. Mas a pessoa vai ficar com falhas nas sobrancelhas? Não. A gente começou a vender o que? A nanopigmentação reconstrutiva. Eu tenho clientes que vêm para remover, eu estimulo o crescimento de fio e ainda com a nanopigmentação, tem fios que não são reconstruídas através dos ativos, do microagulhamento, eu reconstruo com técnicas naturais de nanopigmentação. A minha agenda de curso está cheia, a minha agenda de cliente está cheia e, para mim, o mercado não acabou. Então, acaba para quem, de fato, tende a ir para algo mais negativo, não quer se atualizar e aí acaba desistindo. Sim. Eu acho que está muito na emoção e muito realmente nisso do efeito manada. Escutou ali a pessoa falando, vou abandonar. Isso. Então, em vez de se reinventar, e a gente sempre se reinventa, é que nem no marketing. A tendência que a gente usava para captar leads ou a forma que a gente fazia um tráfego pago, a gestão dele, do ano passado, até de 6 meses atrás, não é mais o suficiente para hoje. A gente muda o tempo todo as campanhas, às vezes a gente faz um rebranding na marca para trazer essa sensação de novidade, né? Não perdendo a essência, mas o tempo todo, não dá para a gente usar as mesmas tendências sempre. E a mesma coisa acontece no nosso mercado. Então, tem muita gente ou que segue ainda com o método tradicional e antigo, e aí, claro, não vai ter mais cliente para aquilo, vai perder espaço. E aquelas que têm essa tendência a ir para o negativo, algo mais triste, não é mais para mim, ninguém mais quer, e aí abandona. Ou aquelas pessoas também, não sei se tu percebe isso, que a questão de política, enfim, a estabilidade do país mesmo, as pessoas ficam, mas agora não estou tendo cliente porque a gente está passando por uma crise. Mas agora é porque aquilo. E a pessoa não consegue parar e olhar para ela, para o negócio dela, assim, o que eu estou errando, né? Está tendo uma crise, mas está tendo gente que está ganhando dinheiro, que está vendendo, que está tendo cliente ainda. O que eu estou errando, o que eu estou deixando de fazer, o que eu poderia agregar no meu serviço, que poderia, sim, me trazer clientes, me fazer ganhar dinheiro, me fazer ganhar destaque, mesmo no meio de uma instabilidade econômica. Até porque, assim, a gente está no Brasil. Quando no Brasil não existiu essa instabilidade? Sim. Nunca, né? Então, e tem gente que fica com essa mentalidade, não, mas agora está ruim porque é a economia, é o governo tal. Mas tu vai ter que lidar com essa instabilidade sempre. Então, tu precisa ter essa parte mais, essa parte do mental muito lapidada, mental. É muito mental. Porque tu vai passar por esses sufocos. Vai ter um mês incrível, cheio de cliente, vai ter um mês que tu vai estar com menos clientes na agenda. E tu tem que estar preparada para isso. E mesmo com essa mentalidade que a gente tem, com todo o tempo que a gente tem no mercado, a gente também tem os altos e baixos. Tem mês que a gente vende super bem, tem mês que já é menor. E aí a gente vai mudando as estratégias, vai pegando o que dá certo, o que não dá. E é tentar errar. O fracasso não está em errar, em não tentar. Realmente é nisso. Tu nem sequer tentou para ver se vai dar certo, né? Exato. Então, isso... E, claro, a política, muita gente joga... A gente não está numa fase política legal, realmente, mas... E para a gente impactou muito, não vou dizer. A gente tem muitos cursos financiados e hoje, para a gente conseguir uma aprovação, é muito mais difícil conseguir uma aluna ser aprovada no financiamento do que a gente conseguia na outra gestão ali de presidência, né? Mas nem por isso, a gente muda as estratégias, vamos fazer de outra forma. A gente não vai desistir, né? Não, Aí que está a questão de tu ter realmente o teu propósito, o propósito claro na tua mente. Porque senão vai chegar primeiro o perrengue, a primeira instabilidade, e tu vai desistir no meio do caminho e talvez tu estava a um passo ali de ter o sucesso que tu queria alcançar, né? É bem aquele ditado, que todo mundo quer o sucesso do outro, mas não quer passar pelo
processo que ele passou. Exato. Né? Que é só o E final. essa parte de precisa ter colaboradores dentro da tua empresa, e eu acredito que essa seja a maior dificuldade hoje, né, do empresário, encontrar, até por conta de vocês terem esse nível de excelência com o cliente de vocês, o aluno. Como que é para vocês encontrar pessoas e fazer essas pessoas entenderem o propósito de vocês, o quão importante é cuidar de cada detalhe do aluno, que o aluno percebe, o aluno chega no instituto, às vezes, por conta desse detalhe, dessa experiência que alguém teve. Como que vocês lidam com essa parte da cultura dentro da empresa? Olha, para mim, a parte mais difícil em empreender e ser dona do próprio negócio realmente é tu encontrar pessoas que estão no mesmo nível de pensamento que o teu. É muito difícil, assim. Tem até as que vestem a camisa, mas daqui a pouco já abandonam o barco e tudo mais. Mas eu acho que hoje é a parte mais difícil. Mas quando tu se torna um líder e tá ali junto no dia a dia, e não só é um chefe que faz isso, faz aquilo, e advertência se tu fez errado, e vai aprender errando, eu acho que é pior. Eu acho que uma das coisas que a gente sempre trouxe é viver junto com o nosso colaborador todo esse bastidor. Se precisar, vamos passar um pano de chão juntas? Vamos montar um kit juntas? A Bruna também erra. A Bruna errou para fazer o laço. É normal. Então, assim, a gente sempre foi muito também perdoador, né? E muito de entender que a pessoa tem a limitação e vamos juntos. Um pouco disso, dessa bondade, né? Demais, de ser bonzinho demais, trouxe coisas negativas para a gente também, claro. Né? A gente tem a pessoa que aproveita de uma maneira, né, de forma errada ali o que a gente se propõe em ser legal e tudo mais. Mas a gente nunca vai mudar o nosso padrão, o nosso jeito de ser, porque tem pessoas aproveitadoras ou tudo mais. Mas eu acho que é muito viver na prática junto com esse colaborador, tudo que a gente ensina, sabe? Então a gente sempre está junto. Eu nunca consegui simplesmente largo ali a empresa, se vire, estou te pagando para trazer a solução, e se tu não trouxer a solução, eu vou colocar outra pessoa no teu lugar. Não, eu sempre estive junto, executando tudo, até eu deixar aquela pessoa craque naquilo e confiar nela para ela executar aquilo sozinha. Mas eu tenho um problema, que eu acho que também é por causa do meu signo, de confiar plenamente. Então, eu estou sempre ali de olho. Sempre. Então, eu estou sempre junto, assim. Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais da gente estar ali, assim, com as pessoas direto. Sim. Mas realmente é uma coisa que, para mim, é a maior dificuldade, porque eu não consigo, de uma forma assim, de ter muita cobrança com a pessoa, sabe? Se aquela pessoa, não, vou te cobrar, e tu vai ter uma penalidade se tu não fizer. É que a pessoa, ela precisa, o colaborador, né? Ele precisa entender a essência, e aí que é importante a gente estar perto de ensinar, porque a pessoa não vai chegar sabendo, ela não vai chegar entendendo todos os processos, o que é importante para ti como dona da empresa, então tu precisa saber e às vezes ter paciência de ensinar, que eu vejo também que tem gente que não tem, que quer que a pessoa chegue pronta, pensando como tu pensa, e não vai ser assim. E entender que assim, vai ter hora que tu vai ensinar a pessoa e ela vai entender, ela vai conseguir captar ali a tua essência, aplicar aquilo no teu negócio, e vai ter momentos que não, que tu vai ver assim, realmente, para mim, a excelência é importante e essa pessoa não está nem aí para a excelência, né? E aí não tem nada a ver com a tua empresa deixar uma pessoa dentro do negócio assim, porque às vezes essa pessoa acaba, inclusive, minando outras pessoas e afetando lá na frente, o que eu acho que às vezes as pessoas esquecem, né? Mas afetando lá na frente o cliente, que é quem mantém todo aquele negócio de pé. E era isso que a gente sofreu na prática, que a gente ficava com pena, vamos dar mais uma chance, vai aprender. Mas a gente vê que tanto o caráter da pessoa, a gente não consegue mudar de jeito nenhum, e tem pessoas que não têm afinidade com aquilo e não adianta. E agora, hoje eu entendo que isso está tudo bem. Não dá, é negócios, então não dá para te fazer mais parte do meu time, sabe? Falo com todo o carinho do mundo, mas não dá. Mas eu sou super paciente em ensinar, em dar aquele feedback. Eu era muito, principalmente aquela mãezona. Hoje eu estou deixando de ser um pouco assim, sabe? Mas hoje eu entendo que tem pessoas que não estão no mesmo momento que o teu, né? E que isso, claro, vai interferir na qualidade de entrega para o meu aluno. Uma coisa que eu sempre deixo bem claro para quem for trabalhar comigo, eu assim, pode estar caindo um mundo aqui no instituto, mas a aluna não tem que saber disso. Então, os problemas são para ser resolvidos internamente. Muitas vezes o curso está ali acontecendo, a aluna está achando uma mágica tudo acontecendo, mas só a gente sabe que a gente passa ali pelos bastidores. Assim, jamais uma cara fechada para a aluna, algo sujo onde a aluna vai pesar, uma bagunça ou mostrar desespero. Às vezes falta um monte de modelo e as alunas estão tudo ali equiparadas para começar o procedimento e tem modelo faltando. A gente está correndo atrás de modelo
tá fazendo o que tem para fazer, mas a aluna não sabe. É uma coisa que eu sempre digo assim, ó, não deixa elas perderem o brilho, sabe? Elas pagaram caro, é o sonho delas, eu falo, e eu quero que fique boas lembranças. Então, assim, a gente vai se virar aqui, eu vou ajudar, mas as alunas não podem saber do que está acontecendo. Sim, isso é bem importante. Eu sempre, dentro da Fever, eu falo, né, olha, eu entendo que a gente vai ter momentos que tu não vai estar bem emocionalmente, enfim, mas a gente tem que entregar o que a gente se propôs a entregar. Então, não importa o que aconteça, a gente tem que entregar para o cliente, a gente tem que fazer. Óbvio que existem situações e situações, mas é o nosso nome, né? É o nosso trabalho. E, no final das contas, as coisas não podem ser... A gente não pode tratar o cliente como se fosse um amigo. A Bruna me conhece, ela vai entender. Não é assim, né? E nisso muita gente também se perde. É minha amiga, não preciso preparar a sala tão arrumadinha, tão bem para ela, porque essa daqui é minha amiga, porque essa daqui é a pessoa que eu conheci ali na esquina, porque essa daqui é a minha mãe. E aí que mora realmente o detalhe, né? A diferenciação mora no detalhe. Então, se tu não se importa com o ambiente que tu está proporcionando para tua mãe, para tua amiga, ou para o teu colaborador também, tu provavelmente não vai se importar com o que tu está proporcionando para o cliente, né? E não tem como separar uma coisa da outra. O que mais acontece até nisso de amiga, elas não fazerem o termo de consentimento e anamnese. Não vai dar nada. E minha amiga fala, é com essas que vai dar. E é com essas que tu vai ter dor de cabeça. Então, eu falo assim, tá no âmbito profissional, age com profissionalismo, né? Mas isso, principalmente nisso ali, é o que pecam bastante. E hoje em dia tu ainda atende o cliente final? Atendo o cliente final. O nosso foco maior é em curso, mas atendo o cliente final. E como que tu faz para equilibrar assim a tua vida como micropigmentadora, professora e mãe, né? Eu sempre fui muito louca pelo meu trabalho, né? Eu falo assim, é uma das coisas que eu mais amo fazer, de fato, é trabalhar. Então, hoje um pouco menos. Eu sou menos assim, nível hard de estar ali direto, né? Hoje eu tenho mais equilíbrio nisso. Eu acho que isso é o que eu mais considero sucesso. Eu ter encontrado essa ponte de equilíbrio, porque teve uma época da minha vida que o número 1 era o meu trabalho. Então, mais do que a minha família, meus filhos, meu esposo, que Deus, que eu mesma, sabe? E isso me deu, claro, uma sobrecarga que quando eu caí em mim, assim, uma sobrecarga emocional, psicológica, no meu corpo físico. Então, eu vi que nem tudo aquilo ia compensar a longo prazo para mim, assim. Então, eu comecei a ter prioridades. Hoje, sempre que eu posso, de manhã eu tô com meus filhos, né? A não ser que a semana de curso, não é todas as semanas que acontecem curso, geralmente de 1 a 2 semanas no mês. Então, aí, a minha filha vai já de manhã para a escola, mas senão eu tenho esse tempo para ficar de manhã com eles, com meus gatos, com meu esposo. Hoje eu chego mais cedo, que antigamente era até às 10 horas da noite. Hoje, das 6 horas, eu estou em casa. Então, claro, isso eu entendo também que foi necessário naquela época. Hoje eu posso me dar esse prazer, esse luxo de poder escolher o horário que eu quero, poder escolher se eu quero atender, né? Porque eu paguei o preço para estar escolhendo, eu entendo. Talvez eu faria um pouquinho diferente, um pouquinho mais leve, faria. Mas eu também não desmereço o que eu fiz ali no passado, né? Mas hoje eu acho que eu considero sucesso que eu equilibro e eu falo que eu tenho uma vida muito boa em relação a isso, de conseguir estar com eles, sabe? Sim. De hoje, assim, dar limites. Ficava respondendo a aluna até 3 horas da manhã. Ela falava, não, eu sou a amante, as alunas é o marido. Porque era até 3 horas, não, tem que resolver. Hoje elas entendem, a Bru vai responder até tal horário, depois é só amanhã. Então, quando a gente começa a impor regras também, era tudo, deixa, vai, acolhe todo mundo. Mas tem um limite, porque aí tu deixa de se acolher e tu deixa de acolher quem tu verdadeiramente ama, né? Então, eu comecei assim, não, tem que amar a minha família e aqui vai vir para um segundo plano. Mas é importante saber que existe esse momento de acelerar e trabalhar até mais tarde e, às vezes, sacrificar um pouco também da tua vida pessoal, óbvio que tem limites, mas é importante saber que tem esse momento, porque também tem gente que acha, hoje na internet todo mundo é fitness, corre e treina e empreende, é super saudável, mas tem fases da tua vida que não vai ser assim, principalmente no começo, né? Então, às vezes, essa coisa de equilibrar os pratinhos não é tão factível assim, né? Como as pessoas colocam. E aí a pessoa também pode se perder, achar que assim, eu preciso estar sempre equilibrando, eu preciso sempre terminar meu trabalho, está começando, vou terminar meu trabalho 18 horas, não respondo mais ninguém, não atendo final de semana, não me sacrifico. E
E assim, tu vai perder. Alguém vai pegar ali aquele bonde e essa pessoa vai trabalhar mais, vai entregar mais e tu vai perder o teu espaço. Foi uma das coisas que a gente trouxe. Antigamente, a gente só fazia cursos em turmas, e principalmente turmas grandes. Hoje, o que eu vi? Quando eu tinha turmas grandes, eu sozinha como professora não dava conta. Então, eu tinha que ter pelo menos mais uma professora e uma instrutora. Aí, eu percebia que das 12 alunas, eu não conseguia dar conta de todas, umas iam ser monitoradas pelas outras meninas. Aí, a gente tinha reclamação de, as outras meninas são legais, mas eu comprei com a Bruna, eu gostaria com a Bruna. Uhum. E aí, muitas vezes eu via que uma ou outra colaboradora que estava ali para o ensino, às vezes, estava com uma cara feia, eu não estava com aquela disposição para estar. Eu, com aquele todo carinho, não dá para ser assim e tudo mais. Então, o que eu vi? Hoje, se a pessoa quer ter essa exclusividade mais com a Bruna, quer estar ali com a Bruna, eu posso diminuir a minha turma, dar essa atenção especial, cobrar a mais para isso, é claro, porque eu vou ter que reduzir. E estar ali com esse carinho, essa atenção especial para menos alunas, ok, vou estar com menos colaboradora para me auxiliar nessa parte, vai ter um pouquinho mais de demanda minha, mas vou estar num número menor e ganhando o proporcional ou igual. Outra coisa que eu percebi, uma necessidade, tinha alunas que não conseguiam interagir com outras pessoas. Talvez um TDAH ou uma timidez, não conseguia estar ali junto, né? E era uma coisa que eu não fazia antes, que era um curso VIP. É só eu e a pessoa. Vi essa necessidade. E, às vezes, nesse curso VIP, a pessoa trabalha durante a semana toda. A Bruna trabalha de segunda a sexta. Pode abrir uma exceção e às vezes estar num sábado? Já aconteceu de estar num domingo? Vou. Isso não significa que eu vou estar todos os finais de semana ali. Às vezes eu penso, estou em um tratamento onde eu preciso ter um acompanhamento das reações da pele desse cliente, eu preciso olhar o meu celular e responder ele no sábado, no domingo. Vou ali e coloco. Mas não sou mais aquela loucura, mas Sim. sempre vai ter a minha preocupação e o meu cuidado, sabe? Sim. Então, eu vou adequando de uma forma que fique leve, mas que eu também não deixe de lado. Sim. E, Bru, para a gente encerrar o nosso papo de hoje, se tu pudesse dar um conselho para alguém que está vivendo a tua vida lá do início, alguém que está começando numa salinha pequenininha, sem cliente, sem muita visão do que vai acontecer daqui para frente, o que tu diria? Eu diria, parece clichê, mas realmente acreditar nela, acreditar em Deus, que Deus tem um propósito para tudo na nossa vida, que muitas vezes a gente não entende o porquê de uma porta fechada, o porquê de ser mais difícil para a gente mesmo, mas cada processo serve para lapidar aquilo que Deus tem preparado para a gente conquistar. E quanto melhor for a nossa entrega e quanto mais fiel a gente for no que a gente se propõe a fazer, mesmo a gente sendo assim pequenininho e não tendo condições financeiras, melhor e mais abençoado a gente vai ser. Quando a gente é fiel no pouco, a gente é fiel no muito. E a partir do momento que eu tenho definido qual é a minha missão, qual é a minha visão, quais são os meus valores, e isso se torna inegociável para a minha vida, eu vou manter meu foco, eu vou persistir e eu vou alcançar o que eu realmente desejo, né, alcançar na minha vida e viver, de fato, o meu propósito. Acho que é isso. Confiar sempre em você mesma, acreditar que tem algo muito bom nos esperando, mas o quanto você está disposta a pagar o preço. Sim. E não desistir no meio desse processo, né? Que vai ser, às vezes, um pouco mais longo do que tu imagina que seja. É bem isso. Para finalizar, eu quero experimentar o vinho. Sim, né? Que tem que dar um brinde. Um brinde. E aí... Obrigada, Tá, por ter vindo aqui hoje conversar comigo. Eu que agradeço. Tenho certeza que muita gente que assistir esse episódio vai se inspirar. Sigam, inclusive, o Instituto Bioderme. E, com certeza, eu acho que a gente pode planejar outros papos aí, né? Talvez um papo com o Léo. A gente sempre fala isso, que tem que trazer o Léo para o podcast. É que aí tem que deixar 2 horas reservadas. Obrigada, Bru. Eu que agradeço. Muito obrigada, que Deus abençoe muito esse projeto, que com certeza, eu tenho certeza que tu vai ter muito ensinamento para trazer. Eu admiro muito o teu trabalho. Eu sempre falo, para mim, referência em branding, marca, em posicionamento é a Sabrina. Eu sempre falo de ti com muito carinho, que realmente eu gosto muito de ti e do teu trabalho. Muito obrigada. Como uma das primeiras clientes, é super importante para mim ouvir e ter esse reconhecimento de ti, né? Ai, que bom, fico feliz. Obrigada.